Quais são os pontos positivos e os pontos negativos para o entrevistador e da entrevista tradicional? Pontos positivos da entrevista tradicional: extrair o máximo do candidato, ter uma análise mais completa, ver o comportamento do candidato, ver como ele trabalha sob pressão. Pontos negativos da entrevista tradicional: deixar sob pressão, desconfortável, nervosismo, linguagem muito formal, cair na repetição, perder candidatos qualificados por estarem nervosos e as respostas não serem tão boas. E o fato de gastar muito tempo com entrevistas, pois essa entrevista tradicional era feita com todos os candidatos que se candidatavam à vaga. Como analisar o candidato? Trate todos os candidatos igualmente, profissionalismo durante todo o processo, anotações durante a entrevista. Essas anotações facilitarão a avaliação do candidato mais tarde. Quais são as perguntas de uma entrevista tradicional? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Por que você saiu do seu emprego anterior? Onde você se enxerga daqui a 5 anos? Você tem alguma pergunta para mim? Qual é a pretensão salarial? O que você sabe sobre a empresa? Você está participando de processo de seleção em outras empresas? Como você lida com estresse e trabalho sob pressão? Essas são algumas das perguntas mais clássicas de uma entrevista tradicional. Agora irei destacar quais são a intenção da pergunta do entrevistador quando está fazendo. A intenção da pergunta, quais são os seus pontos fortes? Aqui o recrutador quer saber se você tem autoconhecimento e de que forma suas competências podem ajudar a empresa. Quais são seus pontos fracos? Intenção da pergunta. Também uma das perguntas mais comuns em uma entrevista, esse questionamento costuma gerar ansiedade antes de falar com o recrutador. Na verdade, ele quer saber se você tem autocrítica e de que forma lida com suas vulnerabilidades e se tenta corrigi-los. Por que você saiu do seu emprego anterior? Intenção da pergunta. Esse questionamento serve para o recrutador conhecer o seu perfil e até mesmo observar de que maneira você fala de empresas nas quais já trabalhou. Onde você se enxerga daqui a 5 anos? Intenção da pergunta. O recrutador quer saber se você tem ambições, se consegue projetar expectativas e planos de ação. E quais são as suas perspectivas de crescimento profissional? Você tem alguma pergunta para mim? Intenção da pergunta. Geralmente é o tipo de pergunta que avalia a proatividade e interesse do candidato. O que você faz para aprimorar os seus conhecimentos técnicos na área? Intenção da pergunta. O objetivo é saber se está se atualizando e se encara conhecimento como um investimento em si próprio. Qual foi a sua maior conquista profissional até hoje? Intenção da pergunta. Verificar se você conquistou resultados, indo além das qualificações presentes no currículo. Qual a conduta que mais desagrada em colegas e superiores no ambiente de trabalho? Intenção da pergunta. Essa pergunta analisa quais são os valores do candidato para identificar se estão alinhados com os valores da organização. Qual é sua pretensão salarial? E intenção da pergunta. Saber se existe compatibilidade entre a sua pretensão e o que a empresa pode oferecer. O que você sabe sobre a empresa? Intenção da pergunta. Saber o quanto você se importa com a vaga em questão. Na entrevista de emprego tradicional, o entrevistador utiliza o currículo do candidato para fazer perguntas abertas e obter mais informações. Muitas vezes, essas perguntas feitas aos candidatos podem ser antecipadas pelos mesmos e respondidas com respostas prontas. Nesse tipo de entrevista, há pontos positivos e negativos para o candidato. Os pontos positivos são a vaga do emprego, o crescimento profissional, o desenvolvimento do mesmo e adquirir experiência. Os pontos negativos são o nervosismo e a pressão durante a entrevista e a linguagem formal utilizada nela. Nesse tipo de entrevista, há uma maneira certa de se comportar.
Algumas dessas maneiras são: desliga o telefone, pois se seu telefone tocar, provavelmente você já perdeu alguns pontos. Na hora que o entrevistador chegar, levante e o cumprimente. Se você não fizer isso, provavelmente você vai soar um pouco arrogante. Na hora de falar, sente de maneira ereta e evite gesticular muito com a mão, além de usar vocabulário formal sem excessos.